Olá pessoal que nos segue aqui no Teatro em Escala, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito. Uau, A gente vai falar sobre estética teatral a partir dos estudos do abuso da beleza do Arthur C. Danto. vamos colocar bonitinho pra todo mundo. Vem com a gente! Eu faço o livro aqui, ó. Esse aqui. Ó. O livro, você tá... Muito bem. Eu vou levantar aqui, vai. Meu Deus do céu. Só um pouquinho, vai, só pra eu conseguir. Viver. Te amo. Pra gente começar a falar de estética, é importante a gente entender uma coisa. Toda vez que a gente for falar sobre teatro, no geral, a gente tá falando de duas coisas. A gente tá falando de forma e de conteúdo também. Ok. Tudo bem? Então a gente não pode pensar o teatro de uma coisa separada da outra. Tudo bem? Tudo bem. Na forma e no conteúdo. Que elas podem ser tanto contraditórias ou não. Tá bom? Tá bom. Que essas são as formas que a gente vai pensar, enfim. Pra discutir arte na sociedade, a gente vem discutindo isso, poxa, desde o começo da sociedade. A gente tem, sei lá, de textos do Aristóteles, que você pode inclusive achar no teatroemescala.com. Discutindo sobre arte, a gente tem vários pensadores, Kant, Hegel, Schopenhauer, até pessoas contemporâneas ainda hoje discutindo qual que é a importância da arte na sociedade. Principalmente hoje, no momento em que estamos gravando este vídeo, que passamos uma pandemia. Pois é. Então é um assunto que está sendo muito discutido. O que é a arte hoje, porque ela já pode ter sido ressignificada em muitos momentos. E qual é a importância dela neste momento atual? Isso, não só a arte, mas especialmente o teatro, que é o que a gente vai focar aqui no nosso vídeo. Bom, o teatro, ele sempre foi um meio de comunicação muito forte. Independente se hoje nós temos mídias sociais, televisão, WhatsApp, whatever. Chique. O teatro, ele sempre foi um meio de comunicação muito forte, né? Porque a gente sempre fala de coisas muito polêmicas no teatro, né? Mesmo que você for ver peças infantis, muitas vezes tem temas que fazem você, adulto, se questionar enquanto ser na sociedade, certo? E aí o pensamento crítico do teatro, que é legal, é porque a gente põe o pensamento crítico em prática. A gente mostra na prática ideais, diferenças de opiniões, isso é muito incrível. Sim. E por que a gente está falando disso? Porque quando a gente pensa na estética... Ela respondeu. E por que a gente está falando disso? Porque quando a gente pensa na estética, a gente está falando especificamente do como, não do conteúdo. Tá. Tudo bem? A gente está pensando na forma como que a gente vai fazer. Qual que é o quadro que eu vou colocar na minha parede, qual que vai ser a roupa que eu vou usar. Essa é a ideia de discutir a estética, tudo bem? Tudo bem. E aí a gente parte de um princípio que é o seguinte: arte bela. O que é arte bela? O que é beleza? Primeiro, vamos começar pelo começo de tudo. O que é beleza pra você? Gente, pra mim beleza é um pouco relativo. Porque assim, eu posso olhar, sei lá, um quadro do Van Gogh e achar a coisa mais linda desse mundo. E a arte é um pouco relativa, porque nem tudo que eu entendo, o João entende. Legal. Mas olha a problemática que isso surge para os pensadores. O que define o que é belo no teatro? Então você vai assistir uma peça e você fala, caramba, que bonito isso. O que quer dizer o que bonito isso? É verdade, eu nunca tinha parado pra pensar Sobre esse olhar. Sobre esse ponto. A gente vai falar de algumas pessoas. O Kant, ele vai definir como belo aquilo que é a partir dos seus sentimentos, a coisas individuais, de prazer ou desprazer, quando você gosta ou desgosta por uma questão sua, e quando você vê uma obra de arte, você imagina aquilo, você imagina mais coisas. Porque, por exemplo, quando você vê uma pintura, você começa a imaginar o que está além da pintura. Ou não, né? Às vezes você pode olhar a pintura e só falar assim, meu, o que é isso? Isso, então é justamente desprazer. Então quem que vai definir o que é belo? Justamente esse momento de que você olha e você imagina ou não. O Hegel, ele já vai definir que a beleza artística, ou seja, a partir do momento que a arte entra, a pintura, a representação teatral, a música,
para representar a vida, o belo artístico é superior ao belo natural. Então é muito mais bonito eu pintar o Pedro do que eu mostrar o Pedro. Na visão. Que é muito relativo. Dependendo de quem vê, vai achar, nossa, que é isso? Que deselegante. Total. Já outro cara que é muito legal é o Schopenhauer, que ele fala assim, que os limites do meu campo de visão, ou seja, da minha vivência, é que vão se tornar os meus limites de mundo. Então eu só acho belo aquilo que eu já conheço, aquilo que está sendo parte da minha vivência. Então, por exemplo assim, se você vai ver uma obra de arte que não tem nada a ver com o que você já viu até então, você vai achar aquilo horrível. Vai falar, meu Deus, o que é isso? Porque você nunca teve uma referência anterior àquilo que é beleza. Tudo bem? E aí, em 1917, um cara chamado Marcel Duchamp, ele chegou e ele pegou um mictório que você usa no banheiro. Eu não uso. No caso, eu não uso, mas o João usa. Ele pegou um mictório, colocou no chão, ao contrário, e escreveu Duchamp. Duchamp não, ele colocou um outro nome, desculpa. Ele colocou R. Much, 1917. Arte. Isso é arte? Por que a gente está falando sobre beleza? Porque assim, quando a gente fala que alguma coisa é bonita, a gente parte do pressuposto que aquilo nos agrada, que aquilo é bom. E aí você entra numa problemática do teatro que é o seguinte, teatro que é bom, definido como bom, é aquilo que você acha que é belo? É aquilo que você acha que é bonito? É aquilo que você acha que é certo? Não. Ou sim. Gente! Esse vídeo tá sendo... Por isso que isso da estética é sensacional. Porque assim, quando a gente começa a pensar nisso, a gente parte de um pressuposto que é o seguinte. O que nos agrada e o que nos desagrada? E por que a gente, quanto artista, precisa se questionar em relação a isso? Porque quando a gente vai fazer uma peça, quando a gente vai fazer uma pintura, uma música, qualquer coisa que seja, a gente precisa colocar isso em conta, porque a gente não faz pra gente, a gente faz pro outro. Então, o que eu quero com minha arte? Eu quero agradar quem está assistindo? Eu quero que a pessoa me veja em cena e me ache lindo, sensual. Mas aí a gente vem para pontos que a gente já falou do teatro, que o teatro, ele te mostra. Então, sei lá, vou pôr um exemplo dos Les Misérables. Quando você vai assistir um musical como esse, existem cenas que são construídas dentro de um quesito de beleza, pelo menos do que a Gabi conhece, de tipo a mocinha cantando, se apaixonando pelo mocinho, né? Isso é bonito de ver. Só que ao mesmo tempo você tem cenas de guerra, de fome, sabe? Que não é bonito. Mas te agrada ver aquilo? Me agrada. Não porque você gosta de ver fome, não é isso que eu tô... É isso que eu te falo. Que eu ia falar assim, então, porque me agrada. Essa realidade não me agrada. Mas você gosta de ver aquela cena porque você fala, caramba, eles estão interpretando de uma forma que me toca. Que me faz sofrer, por isso é bom. Isso. Tipo isso. Isso. E você... Sim. Sim. Então olha que legal. Por que a gente tá falando sobre tudo isso? Porque assim, a escolha estética, os nossos princípios, as nossas definições de estética, elas vão influenciar muito na maneira como que a gente pensa. Muito na maneira como que a gente considera o que é certo e o que é errado. E isso não só na arte. Por exemplo assim, quando você vai comprar alguma coisa, qualquer coisa que seja, por que você está comprando aquilo? Aquilo te agrada? E isso vai para vários âmbitos. Ele vai para arte, para política, para meios sociais, para comida, para tudo que está relacionado na sua vida. Então nós, enquanto artistas, não só como artistas, mas pessoas que pensam criticamente, no geral, quando a gente começa a pensar nesses pontos, a gente começa a se questionar. Será que o que eu acho que é belo, que é certo, que é o ideal, parte de uma questão pessoal ou parte de um pré-definido por alguém, por uma sociedade, por algum governo ou por algum meio de controle? Será que o que eu acho que é bonito é uma coisa que é pré-definida para eu achar que é bonito? Isso que a gente está falando de estética teatral. Olha que legal. Então, o Teatro em Escala recomenda muito a leitura desse livro sobre estética. E não só esse, mas como muitos outros.
Não só esse, mas como muitos outros, justamente para a gente começar a pensar por que a gente faz, o que a gente consome enquanto artista, né? E para onde a gente está levando aquilo que a gente está fazendo. Tudo bem? Certo. Não esquece de seguir a gente em todas as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, teatroescala.com também. Sim. Segue o nosso conteúdo de podcast, que você pode encontrar no Deezer, no Spotify, em todas as plataformas de podcast que tem no Brasil. É só você procurar Teatro em Escala, que vai aparecer tudo que a gente tem. Logo menos vem temporada nova por aí, então fica ligado. E vocês também podem seguir a galera que faz os nossos vídeos, que lá no Instagram tá como @leveproduções. Eles produzem os nossos vídeos, editam, gravam, também atrapalham quando precisa. Mas são os queridos. Mas no fundo a gente gosta deles. Então segue eles lá, @leveproduções. Até mais, gente!